Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Direito e Laços. Se você ainda não me conhece, meu nome é Karine Lucena, sou advogada e professora na área do Direito das Famílias e Sucessões. O intuito do canal é orientar pessoas que não tenham conhecimento sobre os seus direitos e, em conjunto, ajudar advogados a atuar no direito das famílias e das sucessões. Hoje, vamos mergulhar em um tema fundamental do direito das famílias, que impacta a vida de muitas pessoas e gera muitas dúvidas, tanto para quem vive a situação quanto para quem atua no direito das famílias, que é a pensão alimentícia. Vamos descomplicar a pensão alimentícia abordando 5 pontos. 1. Quem tem direito. 2. Quem deve pagar. 3. Como o valor é fixado. 4. Com base em que faço o pedido. E 5. Até quando essa obrigação vai existir. Tudo com base na lei e no entendimento dos nossos tribunais. Para começar, o que é pensão alimentícia? É um valor pago por uma pessoa a outra para que ela possa suprir suas necessidades básicas de subsistência. Moradia, saúde, educação, vestuário, lazer, transporte. Lembrando também que os alimentos podem ser fixados em pecúnia, que é dinheiro, e em in natura, que está sempre ligado a algum tipo de boleto, algum tipo de pagamento que deve ser feito. Então, vamos começar, com o número 1. Quem tem direito? O artigo 229 da Constituição dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Já o artigo 1694 do Código Civil dispõe que podem os parentes, os cônjuges, os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Agora, número 2. Quem deve pagar? Qualquer um dos que estão na lei que tiver condição de contribuir com o outro. É simples. Daí, seguimos para o ponto 3. Como o valor deve ser fixado? Para responder essa pergunta, temos que ler o artigo 1695, que dispõe que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Esse artigo trata sobre o binômio necessidade e possibilidade, mas a jurisprudência tem considerado muito também o trinômio, que traz a necessidade, possibilidade e também a proporcionalidade. Explicando, necessidade de quem pede é o quanto a pessoa precisa para viver dignamente. Possibilidade é de quem paga, o quanto a pessoa que deve pagar tem condições financeiras de contribuir sem prejudicar o próprio sustento. E a proporcionalidade entra para garantir que o valor seja justo e equilibrado entre essas duas pontas. Para os advogados, é fundamental comprovar detalhadamente as despesas de quem pede e, se possível, a capacidade financeira de quem deve pagar, com documentos e provas, tá? É muito importante juntar provas. E agora, o ponto 4. Com base em que eu faço o pedido? Qual indexador eu devo utilizar? Salário mínimo ou renda do alimentante? O pedido de pensão alimentícia é feito judicialmente por meio do advogado. Então essa dica vai para vocês, advogados. Na petição inicial é crucial detalhar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, anexando todas as provas, comprovantes de despesas, contra-cheques, fotos de redes sociais, enfim, o que você tiver para comprovar. Agora, respondendo uma dúvida que é muito comum a respeito do indexador da pensão, se vai ser fixada com base no salário mínimo ou na renda de quem vai prestar, para ser fixada com base na renda da pessoa, essa pessoa tem que ter um vínculo empregatício, tem que ter um contra-cheque. E aí, os alimentos serão fixados em um percentual da renda dessa pessoa, deduzidos apenas imposto de renda e INSS.
Existe um entendimento jurisprudencial de que os alimentos não devem ultrapassar 30% dessa renda, para que não atrapalhe, né, a própria subsistência do alimentante. Agora, para ser fixada com base no salário mínimo, essa pessoa ela não deve ter vínculo empregatício, ou seja, ela vai trabalhar de forma autônoma, tá? Se não houver contra-cheque, os alimentos serão fixados com base no salário mínimo. E por quê? É justamente para que os alimentos também tenham uma valorização. Então, ano a ano, o salário mínimo aumenta. E aí, uma vez que os alimentos são fixados com base no salário mínimo, também vai haver um aumento na prestação alimentícia. E normalmente é fixado um percentual sobre o salário mínimo, ou alguns salários mínimos, 1, 2, enfim. Isso vai depender das possibilidades de quem vai prestar esses alimentos. Agora, a dica vai para os advogados. Ao elaborar a petição inicial, avalie qual indexador é mais adequado ao caso concreto. Lembrando, se o alimentante tem vínculo empregatício, o percentual é sobre a renda bruta, tá? Abatidos apenas imposto de renda e INSS. Se o alimentante não tem renda fixa, os alimentos deverão ser fixados com base no salário mínimo. Agora, vamos para o ponto 5. Até quando essa obrigação vai existir? Na obrigação entre pais e filhos, primeiro, tá? Os menores de 18 anos, a pensão é presumida, ou seja, a necessidade do filho é automática. Para os maiores de 18 anos, a obrigação não cessa automaticamente, tá? O filho maior de idade precisa comprovar a necessidade de continuar recebendo a pensão, geralmente para custear estudos, ensino médio, ensino técnico, ensino superior ou às vezes por algum tipo de incapacidade. E sobre o limite de idade? A jurisprudência do STJ tem um entendimento consolidado. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade depende da comprovação da sua necessidade ou de sua possibilidade de prover o próprio sustento. Ou seja, quem presta esses alimentos precisa entrar com uma ação de exoneração para parar de pagar e o filho terá a chance de provar que ainda precisa. Em relação aos estudantes universitários, a súmula 605 do STJ estabelece que a superveniência da maioridade não extingue automaticamente o encargo alimentar. E o entendimento é de que a pensão pode se estender até os 24 anos se o filho estiver comprovadamente cursando ensino superior ou mesmo técnico e não tiver condições de se sustentar. Após a conclusão dos estudos ou o alcance dos 24 anos, a necessidade de pensão geralmente cessa, salvo em exceções como deficiência ou doença grave, ou mesmo se o filho, se quem recebe os alimentos não tiver concluído os estudos, tá? Mas lembre-se, tem necessariamente que ingressar com a ação de exoneração. Agora, dica para os advogados. Ao representar o alimentando maior de idade, junte comprovante de matrícula, histórico escolar e demonstre a dedicação aos estudos e a impossibilidade de trabalhar. Ao representar o alimentante na ação de exoneração, comprove a maioridade e a capacidade do filho de se sustentar ou a conclusão dos estudos. Agora, na obrigação entre filhos e pais. Eu falei antes que a obrigação alimentar é recíproca. Assim como os pais devem aos filhos, os filhos podem ser obrigados também a pagar pensão alimentícia para os pais que comprovem necessidade e não tenham condições de se sustentar. Nesse caso, a obrigação não terá um tempo certo para terminar, ou seja, enquanto houver a necessidade, ela terá que ser cumprida. Agora, para os advogados, a dica para vocês. A prova de necessidade dos pais é crucial, assim como a possibilidade dos filhos. Pode ser que a obrigação seja dividida entre vários filhos, proporcionalmente à capacidade de cada um. Agora, falando da obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Essa obrigação está prevista lá no artigo 1704 do Código Civil. Essa pensão visa garantir que o ex-cônjuge ou ex-companheiro
Por exemplo, aquele que se dedicou à família e não conseguiu construir carreira, não fique desamparado após o fim do relacionamento. E aí, mas até quando é devida? A jurisprudência do STJ é muito clara. A pensão entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter transitório, tá? Existe a transitoriedade, ou seja, ela vai ser fixada por um tempo certo, porque ela não é para ser eterna. O objetivo é permitir que o alimentando se restabeleça financeiramente e se reinsira no mercado de trabalho. Ela só será vitalícia em casos excepcionais, como, por exemplo, idade avançada, doença grave ou incapacidade permanente para o trabalho. Dica para os advogados: ao pedir a pensão para ex-cônjuges ou ex-companheiros, demonstre a necessidade e a falta de qualificação profissional de quem pede. Ao defender o alimentante, argumente pela transitoriedade e pela capacidade de reinserção desse ex-cônjuge no mercado de trabalho, buscando fixar um prazo para o pagamento e o prazo mínimo que for possível. Seguindo, para os colegas advogados, algumas dicas essenciais para atuar em ações de alimentos. Prova é tudo. Documente exaustivamente as necessidades, apresentando contas, recibos, laudos médicos, comprovantes de matrícula e também as possibilidades de quem vai alimentar: contra-cheque, declaração de imposto de renda, extratos bancários, provas do padrão de vida, fotos aí em redes sociais, né? Quanto mais provas, melhor, tá? E lembrando, a ação de alimentos é de rito especial. Está prevista lá na Lei 5.478 de 68. Quer dizer que busca celeridade, né, no atendimento de quem está precisando desses alimentos. Sobre a tutela de urgência, sempre peça a fixação de alimentos provisórios, tá? Ou mesmo provisionais. E em caráter liminar, isso com base lá no artigo 300 do CPC e, claro, artigo 4º da Lei 5.478, sempre demonstrando a probabilidade do direito e a verossimilhança das alegações. Sobre a audiência, considerando que a lei que rege o pedido de alimentos é de rito especial, vai ser agendada uma audiência una, tá? Nessa audiência já vai acontecer a tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Lembrem-se, a atuação estratégica e a boa fundamentação são a chave para o sucesso nessas ações. Espero que esse vídeo tenha esclarecido as principais dúvidas sobre pensão alimentícia em suas diversas facetas. É um direito fundamental que busca garantir a dignidade e o sustento de quem precisa. Conhecer seus direitos e deveres é o primeiro passo para uma vida mais justa e equilibrada. Se você está passando por alguma dessas situações, não hesite em buscar a orientação de um advogado especializado em direito das famílias. Ele será o seu melhor guia nesse processo. Para os colegas advogados, espero que as dicas e as bases legais apresentadas ajudem a aprimorar ainda mais a sua prática. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre alimentos avoengos. Não percam! E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre direito das famílias e sucessões. Sua participação é muito importante para mim. Deixe aqui nos comentários dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!